Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Raptor e hoje eu vim aqui falar sobre o filme Jurassic Park 3. Filme esse que está completando 25 anos. Vou fazer uma análise rápida e no final trazer muitas informações extras para vocês, até porque muita gente já assistiu, já conhece Jurassic Park 3 e eu vejo que é um grande divisor de águas, mas não é um filme tão ruim. Não é um filme ruim, na verdade é um filme bom até. E eu vou falar aqui para vocês como é Jurassic Park 3. Então, vídeo de análise, sabe como funciona e vamos lá. A história começa, né, com um jovem rapaz fazendo parapeito do lado da ilha Sorna, o famoso Sítio B, que por sinal quem jogou Jurassic Park Operação Gênesis sabe muito bem o que é o Sítio B. A viagem de parapeito não dá muito certo e o menino acaba preso na ilha repleta de dinossauros, na ilha Sorna. Agora, a sua mãe e o seu pai, que estão divorciados, vão vão pedir ajuda pelo Alan Grant, né? Eles convencem, né? Entre aspas, convencem, né? O Alan Grant a embarcar para a Ilha Sorna através de um helicóptero particular. E aí, quando eles pousam com um helicóptero na ilha, eles são atacados por um espinossauro. Vilão esse que é o dinossauro principal do filme, que mais tarde falo sobre, e é aí que eles ficam presos nessa ilha. Alan Grant fica mais preocupado em fugir dessa ilha, enquanto os pais do menino ficam mais preocupados em querer encontrar um menino nessa ilha. E é aí que o filme começa. Bom, a narrativa ela é simples e dinâmica, ela funciona, os efeitos especiais estão muito bons, né? O CGI é muito bom. Nesse filme eles usam muito mais efeito de CGI do que efeito prático em comparação ao primeiro filme do Jurassic Park. Aqui eles usam muito mais efeito CGI do que efeito prático, mas a qualidade ainda é muito boa. A fotografia é linda, a ambientação também é muito linda, os dinossauros são muito bem feitos. Visualmente não tem do que reclamar no filme. E na história, eu só encontrei apenas dois furos de roteiro. Primeiro, o Alan Grant ele está dormindo no helicóptero. Aí aparece o Velociraptor. Só que o Velociraptor é do Jurassic Park 3. Faria muito mais sentido se fosse o Velociraptor do primeiro filme e não o Velociraptor do terceiro filme. Mas é um erro de narrativa assim que não atrapalha a experiência do filme. Está tudo bem. O segundo furo de roteiro que para mim um furo de roteiro foi na luta entre o espinossauro e o Tiranossauro Rex. O Tiranossauro Rex, ele dá uma cabeçada no espinossauro e ele morde o pescoço do espinossauro. Só naquela cena era para o Tiranossauro Rex ter, ter arrancado o pescoço do espinossauro. Né? Porque você vê bem durante o filme de que o pescoço do espinossauro é cheio de músculo, sem nenhuma proteção. E os dentes do Tiranossauro Rex são grandes e muito afiados. E o Tiranossauro Rex tem uma força de mordida estimado a de 5 toneladas. Ai, mas são só estimativas. Tudo bem, eu sei que são só estimativas, né? De 5 para 6 toneladas. Eu sei que são estimativas, mas ainda assim é muita coisa. 5 toneladas é muita coisa. Era pro Tiranossauro Rex ter quebrado o pescoço do espinossauro. Porque você sabe que é 5 toneladas. 5 toneladas dá para quebrar o crânio de um elefante. E ainda tem gente que fala de que o Dumbo consegue faz o Tiranossauro Rex de boneca, né? Não faz sentido para essa forçação de barra. E ainda por cima é o espinossauro.
enfrenta o Tiranossauro Rex de frente. Se ele pegasse o espinossauro por trás e olha lá, ele poderia até derrotar o Tiranossauro Rex, né? Aí a luta não seria tão forçada assim. Mas ele pegou o Tiranossauro Rex de frente. Ah, mas o espinossauro tem aqueles braços enormes para bater no Tiranossauro Rex. Olha, o Tiranossauro Rex era para, no mínimo, o Tiranossauro Rex ter arrancado o braço do espinossauro. Enfim, foi uma batalha assim muito forçada, mais para mostrar que o espinossauro é grande, forte. Eu sei de que era para mostrar que o espinossauro era grande, forte, mas, mas não numa batalha de alguns segundos contra o Tiranossauro Rex. Eu acho o seguinte, se eles tivessem deixado a luta do Tiranossauro Rex contra o espinossauro pro final do filme, ou quem sabe pro meio do filme, até que poderia ser muito bom e colocaria o Tiranossauro Rex como vencedor, porque no filme inteiro o espinossauro provou que, que é um dinossauro bem poderoso. Não precisava, né, não precisava colocar o Tiranossauro Rex para ser morto pelo espinossauro em poucos segundos. Ainda mais que o Tiranossauro Rex começa dando um golpe fatal que no pescoço. Naquela cena, era pro Tiranossauro Rex ter quebrado o pescoço do espinossauro ou ter arrancado o pescoço do espinossauro. Porque 5 toneladas é muita coisa. É muita coisa, 5 toneladas. Enfim, tirando isso, o filme até que funciona muito bem, sem esses dois furos de roteiros, né? Vocês decidem, né? Que são furos de roteiro, aquela luta lá do Tiranossauro Rex, vocês decidem. Mas tirando esses furos de roteiro, o filme funciona muito bem. Os personagens são bacanas, principalmente o Alan Grant, né? Que é interpretado pelo Senil, um grande ator da franquia do Jurassic Park e da história do cinema, que Deus o tem agora. Ele para mim, na minha opinião, ele é o melhor personagem do filme. Ele funciona muito bem, a família funciona, o filho também funciona, todos os personagens daí funcionam. Agora, vamos falar um pouco sobre os dinossauros que mais se destacaram, que eram o espinossauro e o velociraptor. Vamos começar pelo espinossauro primeiro. O espinossauro foi o grande chamariz desse marketing, e eles até que fizeram bem escolher um dinossauro desconhecido e, e muito poderoso, né, para ser o marketing do filme. Um dinossauro novo, porém tão ameaçador quanto um Tiranossauro Rex. Foi muita ousadia deles terem escolhido esse dinossauro. E naquela época, o espinossauro, na realidade, ele era baseado mais ou menos parecido com o espinossauro do Jurassic Park. O que o Jurassic Park fez foi colocar apenas músculos e deixar um olhar mais de malvadão no espinossauro. Tirando isso, eles foram até que fiéis ao espinossauro realista, de acordo com os padrões da época. E como era o espinossauro da época? Bom, para começar é o seguinte: foram encontrados poucos fósseis do espinossauro. Eu me lembro que foi encontrado o crânio do espinossauro, partes da vela e algumas partes do seu braço. Esse era o esqueleto todo do espinossauro naquela época, nos anos 2000 mais ou menos. Então, o que os cientistas fizeram? Para montar o visual inteiro do espinossauro, pelo menos as partes que faltava, eles compararam o espinossauro com o seu parente mais próximo, o Baryonyx. Então, eles se basearam no Baryonyx, que era o seu parente mais próximo. Os paleontólogos eles fazem isso quando eles encontram algum esqueleto de algum dinossauro que não é muito completo, na verdade bem escasso até a maioria dos fósseis. O que eles fazem? Eles pegam o fóssil e comparam com seus parentes mais próximos, e eles baseiam o visual deles no seu parente mais próximo.
como por exemplo o Piroraptor. Foram encontrados poucos fósseis do Piroraptor. E o que os paleontólogos fizeram? Compararam o Piroraptor com seu parente mais próximo, que era o Velociraptor. E resultado, encontraram mais fósseis do Piroraptor e, de fato, ele tinha uma anatomia muito parecida com a do Velociraptor e o visual também. O visual do Piroraptor é muito parecido com a do Velociraptor. Só que, no caso, então eles fizeram a mesma coisa com o espinossauro. Compararam o espinossauro com seu parente mais próximo, que era o Baryonyx. Então, eles aumentaram, né, um pouco de tamanho para a proporção do corpo fazer sentido fisicamente, e resultado o espinossauro ficou assim, um animal bípede com uma cauda longa, meio reptiliana, uma vela oval, e os braços compridos serviriam para manter o equilíbrio em compensação à cabeça pequena, e a parte grossa da cauda e a parte da vela, e alguma parte da vela, serviria para manter o equilíbrio da linha de trás do espinossauro, enquanto os braços longos e a cabeça menor serviria para manter o equilíbrio do lado de frente, da parte de frente do espinossauro. É isso que eles fizeram. Então, por muito tempo, o espinossauro foi baseado nisso em comparação com seu parente mais próximo. Mas mais ou menos em 2020 ou até mesmo em 2014, já foram encontrados muitos fósseis do espinossauro, e confirmou o seguinte, que o espinossauro não tinha uma anatomia muito parecida com o Baryonyx. Ele tinha uma anatomia até que diferente do seu primo. E como é que é o espinossauro hoje em dia? Bom, para começar, ele era comprido, ele tinha uma cauda parecida com a de um remo, e a sua vela era mais ou menos quadrada, né? Era mais ou menos quadrada, e os seus braços longos eram mais retraídos, eram muito mais próximos do corpo. E tudo indica que o bicho era muito mais semi-aquático, ele era um bicho muito mais aquático do que terrestre. Ele era um bicho semi-aquático também, mas ele vivia muito mais em água do que em terra. E ele se alimentava muito mais de peixes do que de carne vermelha. Agora, óbvio que se ele encontrasse algum animal menor que ele, pode entrar pelo cardápio. Mas tudo indica que ele se alimentava muito mais de peixes do que de animais terrestres. E isso até que era viável, porque naquela época os peixes, a maioria dos peixes comuns que viviam em rios e lagos, e a maioria deles tinham quase 2 a 3 metros de comprimento, então dava para alimentar facilmente o espinossauro com essas condições. Mas esse novo visual do espinossauro é registrado em 2020. E olha que o espinossauro pode mudar um pouco a mais para frente. Mas por enquanto esse é o visual correto do espinossauro em 2020. E o visual do espinossauro que Jurassic Park se baseou era o visual do espinossauro de 2001. Época em que eles compararam a anatomia do espinossauro com o seu parente mais próximo, o Baryonyx. Por quê? Porque tinha poucos fósseis do bicho, só tinha o crânio, partes das velas e algumas partes do braço. Então, para formar o visual do dinossauro, os cientistas se basearam no seu parente mais próximo, que era o Baryonyx. E Jurassic Park se baseou no espinossauro cientificamente correto, com os padrões da época dos anos 2000, né, dos anos 2000. E o filme Jurassic Park 3 é um filme de 2001. A única fantasia que eles colocaram no espinossauro era que ele era um dinossauro bombado, cheio de músculos.
E o cientista, né? Porque geralmente é isso que o Jurassic Park faz, deixa os dinossauros bombados. E aqui eles não fizeram diferente. O espinossauro aí é simplesmente um espinossauro bombado. E sem contar de que naquela época havia algumas teorias de que ele podia ser semiaquático, porque o Byronix também era meio semiaquático. Então o espinossauro podia ser semiaquático. Tanto que aquela cena lá onde que o espinossauro aparece nadando é uma cena cientificamente correta, digamos assim. Então o Jurassic Park não errou totalmente no espinossauro perante os padrões da época. Né? Você não pode. Né? Perante os padrões da época, dos anos 2000. Você não pode comparar a visão dos dinossauros de 2000 com o que temos agora. Muita coisa mudou daqui para frente. Quer dizer, você pode até tirar alguma reflexão em cima disso, né, perante as comparações, mas você tem que compreender de que naquela época os dinossauros é uma coisa, agora hoje os dinossauros são completamente outra. E não, o espinossauro ele não caçava em grupos, em conjunto, como naquela cena do Jurassic World Recomeço, não. Tudo indica de que, até agora, tudo indica de que o espinossauro ele era um dinossauro mais solitário. Ele não era um dinossauro brigão, mas também não era muito sociável, né? E não iria fazer sentido o espinossauro viver em grupos, porque teria que ter um grande trabalho para alimentar mais de um espinossauro e ainda por cima manter alguma hierarquia. E tudo comprova de que o espinossauro não entrava muito em brigas. Então, provavelmente não, ele era um dinossauro mais solitário. E ele não caçava em conjunto com o mosasauro. E também porque o mosasauro e o espinossauro viveram em épocas diferentes. Né? O espinossauro já estava extinto quando o mosasauro surgiu. E mesmo que o encontro deles fosse possível, provavelmente os dois não iriam se dar muito bem, né? Porque um era territorialista e o outro não era muito bom de briga, que era o espinossauro. Fora o fato também de que não existe nenhuma comprovação de que o espinossauro pudesse viver em água salgada. Tudo comprova de que ele vivia mais em água doce. Mas nada impede de que talvez ele tenha se aventurado em algumas áreas costeiras, né? O único dinossauro que entrava em conflito com o espinossauro era o Carcharodontosauro. Já foi encontrado alguma marca de mordida na vela do espinossauro e os dentes dos Carcharodontosauros se encaixava naquela mordida na vela, ou seja, os dois animais entravam em conflitos. Mas provavelmente o espinossauro levava pior, porque o seu corpo delgado não era muito bom para aguentar impactos. O espinossauro era um excelente. O corpo do espinossauro foi feito para ser um excelente nadador, não para aguentar pancada, briga. Então, provavelmente, na maioria dos encontros, o espinossauro levava pior. Provavelmente, o único jeito do espinossauro sair vivo de uma luta contra o Carcharodontossauro é pela intimidação. O espinossauro tentar parecer maior do que o Carcharodontossauro, levantar os braços e tentar mostrar que ele é maior e mais assustador do que o Carcharodontossauro, ou então correr diretamente para o rio. Essa era a única alternativa, e o Carcharodontossauro era tão poderoso e tão ameaçador quanto um Tiranossauro Rex, né? E tanto o Carcharodontosauro quanto o Espinossauro viveram aqui no Brasil, né? As chances desses dois animais terem vivido aqui no Brasil são muito grandes, porque para começar, a África e o Brasil ainda estavam meio que conectados ainda, facilitando a imigração de alguns dinossauros da África para o Brasil e vice-versa. Agora, se o espinossauro surgiu primeiro no Brasil ou na África, aí eu já não sei. E eu acho que ninguém sabe. Até porque até porque tem muitos indícios de que talvez o espinossauro tivesse vivido aqui no Brasil e o Carcharodontossauro também. O padrão de comportamento do espinossauro, mesmo assim, ainda continua sendo um grande mistério. O espinossauro, por enquanto, ele é muito mais baseado nos crocodilos. Embora aqui não haja muitas evidências de que o espinossauro cuidava dos seus filhotes de uma maneira idêntica aos crocodilos.
Pelo que parece, o espinossauro parece uma mistura de crocodilo com garça. Mas nada disso diminui a importância do espinossauro na ciência ou na cultura pop. O espinossauro ainda é um dinossauro muito importante e também um dinossauro recheado de mistério. É um dinossauro muito misterioso e falta muito para descobrir como esse dinossauro é. Agora, sobre o Velociraptor. Bom, o Velociraptor foi um dos dinossauros que mais mudou nesse filme. No primeiro filme, ele era marrom e tinha um olhar assim mais de malvadão, como o de um crocodilo. No segundo filme, ele já era mais colorido, né? Ele era laranja, com listas pretas, parecendo um tigre, mas com um olhar de crocodilo. Nesse filme, o Velociraptor já é um pouco mais diferente. Os machos, eles eram mais escuros e tinha protopenas na sua cabeça, e também eles tinham olhos arregalados, bastante parecidos com os dinossauros cientificamente corretos. As fêmeas tinham outro padrão de cor. Elas eram brancas elas eram brancas com manchas pretas, que era o padrão de muitas aves, né? O macho já era mais enfeitado do que a fêmea. Tipo, e isso também acarreta também na visão que os dinossauros tinham um do outro, muito parecido com a das aves, como por exemplo o coleirinha. Para nós, na nossa visão, o coleirinha macho, ele é branco e preto, mas para a visão dos coleirinhas, o coleirinha, ele é roxo. O Velociraptor poderia ter esse tipo de visão, já como que o macho já era mais enfeitado e a fêmea nem tanto. Mas isso não quer dizer que você. Mas isso não significa que o Velociraptor tinha uma visão muito ruim. Muito pelo contrário, a visão dele era muito boa, muito melhor do que a de um ser humano. Acontece que ele tem um padrão de cor diferente em comparação à nossa. Tirando isso, a visão dele era muito melhor do que a de um ser humano. Só mudava a maneira como eles enxergavam as cores em comparação a nós. E os Velociraptors, eles ficam se comunicando através de grunhidos. O Velociraptor sim, é cientificamente correto. Bom, ele era pequeno e tinha penas. E de fato, o Velociraptor é um dinossauro inteligente, mas o filme ele só exagerou um pouco. Mas o Velociraptor ele era inteligente para viver em grupos e para ter um sistema de hierarquia mais ou menos parecido com a dos lobos, e talvez eles poderiam se comunicar uns com os outros através de grunhidos, mas não seria algo muito complexo, mas que eles podiam se comunicar entre si através de grunhidos, com certeza eles podiam ter feito isso. Agora sobre essa confusão de dinossauros do cinema e dos dinossauros cientificamente corretos. Eu lido com isso de uma maneira bem saudável. Por exemplo, se vier um reboot de Jurassic Park mais fiel ao livro, eu vou querer que os dinossauros, né? Eu vou querer que o Velociraptor seja grandinho e com uma aparência mais reptiliana. Por quê? Porque é isso que tá no filme, é isso que tá no livro. Agora, quando eu vou assistir um documentário, o Velociraptor tem que ser pequenininho e com penas. Por quê? Porque eu tô assistindo um documentário, não tô assistindo um filme de ação, suspense, não, eu tô assistindo um documentário. Então, faz sentido você exigir, né, de que os dinossauros sejam mais realistas, sejam mais cientificamente corretos. Agora, nos filmes, você pode dar uma colher de chá. Na verdade, você deve dar uma colher de chá. Porque é o seguinte, filme é filme, filme de ação, filme de ação. Óbvio que os dinossauros vão se comportar de maneira diferente. Não só nos filmes de dinossauro, como também em filmes de animais também, né? Tipo esses filmes aí de tubarão. Você acha mesmo que um tubarão vai continuar atacando feito um louco? Óbvio que não. Na natureza, o tubarão, ele não é um animal brigão. Ele não é um animal brigão. Na verdade, raramente o tubarão briga, né? Quando o tubarão encontra um oponente equivalente a ele e pode machucá-lo, ele prefere muito mais evitar o conflito, né?
Ou quando você tá diante de um tubarão, o tubarão vem pra cima de você e pra você se defender dele, você dá um soco no focinho dele, adivinha? Ele continua te atacando? Não, provavelmente ele vai dar meia volta e fugir, porque o tubarão, ele não aguenta muito golpe físico, tá? O tubarão não é um animal que aguenta muita pancada. Agora, nesses filmes aí, pô, o tubarão aguenta até tiro de 12. Na realidade, o tubarão não aguenta nem um tiro de pistola. Muito menos um tiro de 12, né? Nesses filmes. Então você não precisa ficar exigindo muito que os dinossauros sejam cientificamente corretos, como Jurassic Park, por exemplo, né? Agora, se for um filme mas com cara de documentário, pô, pode ter algum sentido lógico de dinossauro aqui e ali, né? Mas no geral é melhor dar uma colher de chá. E se você quiser ver dinossauros mais cientificamente corretos, assiste documentários. O Planeta Pré-Histórico é excelente nesse tipo de coisa, né? Quer ver dinossauros cientificamente corretos? Assiste o documentário. Quer ver dinossauros mais extrapolados? Assiste os filmes de Jurassic Park e pronto. Todo mundo fica de boa, todo mundo fica feliz e ninguém fica chateado. Agora eu vou falar sobre algumas ideias que foram descartadas no filme Jurassic Park 3. No filme do Jurassic Park 3, haveria uma cena em que os Velociraptors iriam enfrentar o espinossauro, né? Isso mesmo. Os Velociraptors em grupos, eles iriam atacar o espinossauro sairia derrotado e os personagens humanos iriam se aproveitar disso e fugir da ilha. Essa cena iria ficar no final do filme, né? Mas infelizmente essa ideia, eles tiveram que cortar por falta de verba, né? Outra cena que eles tiveram ideia, mas não foi pro filme, era a da luta do Ceratossauro contra o Carnotauro. Isso mesmo. Aquela cena aonde que eles estão procurando o celular no meio das fezes do espinossauro e aparece o Ceratossauro, só que ele não faz nada. Então, era naquela cena que a gente iria ver uma luta do Ceratossauro contra o Carnotauro. Mas infelizmente essa cena foi cortada por motivos desconhecidos. Eu acho que foi por causa de verba, né? Que triste. Caramba, o filme teria na verdade três lutas de dinossauros: Tiranossauro Rex versus Espinossauro, Espinossauro versus Velociraptors e Ceratossauro contra Carnotauro. Caramba, vocês têm ideia do que a gente perdeu? Caramba, três lutas de dinossauro em um único filme. Que pena que isso não aconteceu. Caramba, vocês têm ideia do que a gente perdeu? Outra cena que foi cortada foi a cena dos Pteranodon. No final do filme, sim, os Pteranodons eles iriam atacar os aviões e inclusive um dos Pteranodons iriam levar um pessoalzinho aí de Vasco. Mas parece que eles cortaram essa cena. Na minha, opini Na minha opinião, eu acho até que foi bacana, porque eu gostei muito mais daquele final dos Pteranodons voando pelos céus, nas nuvens, assim, né? Eu achei aquela cena muito mais da hora, porque Jurassic Park sempre foi isso. Tipo, tem ação, tem perseguição, tem suspense, beleza. Mas tem essa coisa linda, maravilhosa de ver os dinossauros, né, fazendo, voando, andando, simplesmente existindo, né? Aquela cena é do dinossauro simplesmente existindo, né? Então eu acho que foi até bom eles terem cortado essa parte dos Pteranodons atacando os helicópteros, na minha opinião. Outra coisa que eles cortaram também é o motivo do porquê o espinossauro fica perseguindo os seres humanos na ilha inteira. Bom, o motivo do espinossauro ficar perseguindo os seres humanos na ilha inteira é porque um dos mercenários acaba matando o filhote do espinossauro. Isso mesmo, no filme era apenas uma mãe querendo vingança. Só que eles cortaram a cena dos mercenários matando o filhote do espinossauro por ser pesada demais. No meu ponto de vista, ainda bem, porque eu não tô. No meu ponto de vista, ainda bem, porque eu não tava nem um pouco interessado em ver
em ver uns milicos aí metendo bala em filhotes de dinossauro. No meu ponto de vista, eu acho que eles fizeram muito bem essa cena. Por mais que no roteiro ficou esquisito um bicho gigantão ficar perseguindo um bando de pessoas pequenas. Mas, né, eu acho que pra mim foi a melhor decisão que eles fizeram. Outra curiosidade envolvendo o ator Sam Neill. O Sam Neill, ele fez testes para interpretar o 007 nos cinemas. Isso mesmo, o ator Sam Neill seria o 007 em algum filme. Mas parece que ele não conseguiu esse papel. Tudo indica que foi o próprio Sam Neill que recusou esse papel, motivo porque ele não queria ser famoso. Isso mesmo, o ator ele não queria ser tão famoso assim, então parece que ele recusou o papel. Tudo indica isso. Mas parece de que a fama foi algo inevitável. Ele fez muita fama sendo o Alan Grant. Mas até que isso faz sentido, porque nas postagens o ator, ele era um cara assim muito reservado, ele só postava fotos dele e na fazenda dele, junto com os animaizinhos dele. Parece que era um cara que gostava muito de bicho, ele tirava foto com os animais da fazenda, com ganso, até gato, parece. Até gato, sim, parece que ele gostava bastante de gatos, né? Então ele era um cara já mais reservado, parece que ele não queria ser tão famoso assim, mas parece que a fama foi algo inevitável. Ele é muito famoso agora por ser o Alan Grant. Enfim, essa foi a minha análise sobre Jurassic Park 3. Eu quis trazer muito mais curiosidade do que uma análise do filme tintim por tintim, até porque todo mundo já sabe sobre Jurassic Park, sobre Jurassic Park 3, então me concentrei mais nas curiosidades. Enfim, um forte abraço e a gente se vê. E o jogo que vocês estão vendo aí atrás é Jurassic Park Operação Genesis, um jogo onde você pode criar um parque cheio de dinossauros à sua maneira. E aqui eu estou fazendo o que eu mais gosto, que é a missão de tirar fotos de dinossauros. Eu escolhi justamente esse jogo para combinar com o tema do vídeo. Enfim, muito obrigado por ter assistido e até a próxima.